Tranquilo, professor, tranquilo. Então vamos lá. Vamos primeiro falar sobre antígenos. Então, o que o sistema imune ele reconhece? Nós vamos só recapitular algumas coisas. O sistema imune ele tem a capacidade de reconhecer micro-organismos, como, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, além de parasitas, tanto multicelulares quanto unicelulares, né? Inclusive, vírus, bactérias e fungos podem ser parasitas. Mas nós temos protozoários também, né? Ele pode reconhecer órgãos transplantados, tecidos transplantados, né, devido à expressão de proteínas diferentes. Tumores, que são células do próprio organismo que se modificaram, né, sofreram uma mutação genética e aí começaram a alterar o seu funcionamento, expressando proteínas aberrantes. E também reconhece estruturas próprias do nosso corpo, estruturas normais, que são os antígenos toleráveis. E também estruturas próprias alteradas, né? Tecidos inflamados, placas de gordura nas artérias, tudo isso também é reconhecido pelo sistema imune. E também produtos de animais, plantas e insetos, que são antígenos estranhos, né? Fragmentos de tecidos animais, fragmentos de plantas, né, de insetos, que podem entrar em contato com o nosso corpo, serão reconhecidos pelo sistema imune. E até substâncias químicas, que a gente chama de substâncias químicas estranhas. O termo geral para isso é chamado de xenobióticos, né? Xenobiótico é qualquer substância química estranha ao nosso corpo, dentre elas medicamentos, né? O medicamento ele não faz parte naturalmente do nosso corpo, mas ele está lá. Então, todo xenobiótico é reconhecido pelo nosso organismo. Então, o antígeno é qualquer substância que se liga especificamente a um anticorpo ou ao receptor de célula T. Então, qualquer substância, seja ela proteína, seja ela um ácido nucleico, seja ela um lipídio, uma glicoproteína, uma lipoproteína, qualquer substância que se liga especificamente, né, a um anticorpo ou é reconhecido pelo receptor de célula T, é chamado de antígeno. E o imunógeno? O que seria um imunógeno? Um imunógeno é um tipo de antígeno, só que esse antígeno, esse imunógeno, além de se ligar especificamente a um anticorpo ou a um receptor de célula T, além disso, ela vai gerar uma resposta imune que pode ser de natureza celular, ou seja, ativando os linfócitos T, ou de natureza humoral, ativando os linfócitos B e produzindo anticorpos. Então, um exemplo para a gente entender melhor. Um antígeno, nós temos antígenos próprios, né, que o nosso sistema imune reconhece como de propriedade nossa, e os antígenos não próprios, que são aqueles antígenos estranhos, tá? Mas o imunógeno é um tipo de antígeno que tem a capacidade de ser conhecido e gerar uma resposta imune, ativar o sistema imunológico, tá bom? Por exemplo, nós utilizamos imunógenos em vacinas. Fragmentos de micro-organismos que podem ser vírus atenuado, podem ser partículas virais, que ao injetar no corpo do paciente, lógico, existem outros componentes, existem os adjuvantes, os espessantes, existem os conservantes, existem várias outras componentes da vacina que não são necessariamente um imunógeno, mas podem funcionar como imunógeno também. Por exemplo, vocês já viram aí falar que indivíduos que têm alergia à proteína do ovo devem evitar tomar vacina. Vocês já ouviram falar isso? Sim. Sim, professor. Já? Exatamente por quê? Professor, por quê? O que é que tem a ver ovo com a vacina? Tudo a ver. Porque as vacinas elas são produzidas a partir de algumas proteínas do ovo. Inclusive, em laboratório, como é que você cultiva vírus? Já se perguntaram isso? Como é que a gente consegue cultivar vírus em laboratório? Porque o vírus, ele não é um ser vivo fora de uma célula hospedeira. Ele é considerado uma partícula viral.
tá? Mas ele é considerado ser vivo dentro de uma célula, quando ele está parasitando uma célula. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, o que é que acontece? Uma forma de se cultivar vírus é utilizando o embrião de galinha. Então, você pega um ovo, né? Um ovo com um embrião, você quebra a casca dele e você injeta partículas virais em uma determinada região específica do embrião do ovo de galinha. O que é que vai acontecer? Esses vírus eles vão infectar essas células e à medida que essas células vão se multiplicando, os vírus vão multiplicando juntamente com elas. Então, os vírus eles são cultivados em laboratório utilizando embrião de galinha, de ovo, né? São ovos especiais, esterilizados para evitar contaminação. São ovos, inclusive, de granjas certificadas que fornecem ovos para o Butantan, para a Fiocruz. Não é qualquer ovo, não é igual aquele ovo que a gente compra no supermercado, que vinha até sujo de excremento de aves, não. Ele é um ovo esterilizado, tá? De granjas totalmente esterilizadas, de animais bem limpos para produzir esses ovos utilizados para desenvolvimento de vacinas. Eles são muito mais caros do que os ovos que é utilizado para o consumo humano, tá? Se o ovo para o consumo humano já está caro, imagine esses ovos aí. Então, dentre essas proteínas, nós temos uma ovoalbumina, que é encontrada na clara do ovo, que ela pode se transformar num imunógeno. Ela pode, por alguns indivíduos, ela pode desencadear uma resposta imune que gerar uma alergia. Então, se o indivíduo tem alergia à ovoalbumina, se ele tomar a vacina, fatidicamente ele vai ter um processo alérgico, que pode ficar grave, ele pode ter um choque anafilático ou edema de glote e ter dificuldade de respirar. E, se não for tratado, pode até levar à morte. Tá? Então, nesses casos específicos, de indivíduos que têm alergia à albumina do ovo-albumina, ou alergia a alguns outros componentes da vacina, porque a gente sabe que não tem só proteína e nem vírus lá na vacina, só proteína e vírus na vacina. Existem também conservantes, existem substâncias que estabilizam o pH, né, e dão ali os sais necessários para estabilizar aqueles componentes, né, os adjuvantes da vacina. E tem pessoas que têm alergia a alguns desses adjuvantes que podem desencadear um processo alérgico se tomar a vacina. Então, a gente conseguiu já definir a diferença de antígeno para imunógeno. Ou seja, todo imunógeno é um antígeno. Mas nem todo antígeno é um imunógeno. Ou seja, todo imunógeno ele vai ser reconhecido pelo anticorpo ou por receptor de célula T e gera uma resposta imunológica. Mas nem todos antígenos são imunógenos. Tem antígeno que é reconhecido, mas não gera uma resposta imunológica. Então, todo imunógeno é um antígeno, mas nem todo antígeno é um imunógeno, porque nem todo antígeno gera uma resposta imune. Há exemplo aí dos antígenos próprios, que são, ao invés de gerar uma resposta imunológica, eles geram uma tolerância imunológica. Outro conceito que é importante a gente falar são os aptenos. Aptenos é uma palavra que vem do grego apten, que significa se ligar ou se unir. Então, os aptenos, eles são pequenas moléculas orgânicas. Eles não são imunogênicos. Então, essa molécula sozinha, ela não tem a capacidade de se ligar a um anticorpo ou a um receptor de célula T e gerar uma resposta imunológica. Ela sozinha. Tá? Então, eles não são imunogênicos. Mas eles podem se ligar a uma proteína, a uma outra substância. E o complexo apteno e ligante, esse complexo, essa união, sim gerar uma resposta imunológica. Então, eles se ligam a uma molécula carreadora e pode gerar uma resposta imunológica. Então, um exemplo aqui de apteno, nós temos aqui uma substância chamada de M-aminobenzeno, o sulfonato de M-aminobenzeno. Essa substância sozinha, ela não gera resposta imunológica. Então, quando você injeta em um ratinho, ele não vai produzir anticorpos contra essa substância. Certo? Tranquilo? Mas, quando essa substância ela se liga com uma proteína carreadora, uma proteína transportadora chamada ovoalbumina, né, que a gente acabou de falar dela, que é uma proteína encontrada na vacina,
O que é que vai acontecer? A ovoalbumina ligada a essa substância, esse complexo, quando injetada no camundongo, aí sim, ela vai gerar uma resposta imunológica. Então, esse apiteno ligado à proteína carreadora, esse complexo, ele é reconhecido pelo sistema imune e gera ali uma resposta imune. Então, esse complexo vai se transformar num imunógeno. E aí, esse complexo vai gerar anticorpos contra a proteína transportadora e também anticorpos contra o apiteno. Então, quando esse animal ele é injetado esse complexo, ele vai também gerar uma rejeição posterior a esse apiteno. Então, antes ele não produzia anticorpos, mas ele passou a rejeitar essa substância depois que ele teve contato com o complexo. Então, esse complexo se transforma no imunógeno, ele gera ali produção de anticorpos contra a proteína carreadora, contra a uva-albumina, e também anticorpos contra o apiteno. Então, se você injetar novamente só o apiteno nesse animal, ele vai rejeitar, ele vai ter uma resposta imune. Então, aqui nós temos um exemplo aqui, ó, uma proteína carreadora e aqui o apiteno, que é esse triângulozinho lilás. Esse processo, esse conjugado aqui, proteína carreadora e apiteno, ele vai gerar uma resposta imune contra o apiteno, anticorpos contra a molécula carreadora e anticorpos contra o conjugado. Tá? Então, esse complexo gera uma resposta de produção de vários anticorpos para vários componentes. Certo? Então, outro conceito importante é o epítopo, ou determinante antigênico. O que seria um epítopo? A gente vê muito esse conceito quando a gente está trabalhando em diagnóstico imune. Ah, o epítopo tal. Mas o que seria um epítopo? O epítopo é a parte da molécula do antígeno que tem uma potencial de gerar uma resposta imunológica. Então, vamos exemplificar aqui uma molécula grande que pode gerar uma resposta imune. Tá? Só um momentinho aqui, pessoal. Então, nós temos aí, por exemplo, uma molécula gigante que ela tem algumas regiões externas que pode gerar uma resposta imunológica. Então, aquele pedaço da proteína que tem a capacidade de gerar uma resposta imunológica, né, é chamado de epítopo. Então, esse epítopo é o sítio específico em que os anticorpos irão se ligar ou que o receptor de célula T vai reconhecer. Então, os epítopos nada mais são do que regiões imunologicamente ativas de um antígeno complexo, de uma proteína gigante. Exemplo aqui, nós temos uma proteína com 145 aminoácidos, mais ou menos aqui. Ela tem uma estrutura tridimensional grande, mas só algumas partes dessa proteína são reconhecíveis. Aqui alguns aminoácidos específicos, o 144 e o 145, essa região aqui que está em verde, são imunógenas. Outro exemplo, nós temos aqui uma proteína gigante, e nós temos 6 regiões específicas aqui. O epítopo A, que vai ser reconhecido pelo anticorpo anti-A, o epítopo B, que vai ser reconhecido pelo anticorpo anti-B, o epítopo C, D, E, várias regiões
que tem a capacidade de ser reconhecida. Então, cada uma dessas regiões são antígenos, são epítopos. Deu para entender? Vamos tomar, por exemplo, aqui as bactérias, né? Nós temos várias proteínas de superfície bacterianas que vão funcionar como antígenos. Então, cada uma dessas proteínas de superfície, elas têm a capacidade de se ligar ao organismo, aos anticorpos e ao receptor de célula T, e por conta disso, elas vão ser um epítopo, né? Então, só recapitulando, epítopo é qualquer substância, qualquer parte de uma molécula que tenha a capacidade de ser reconhecida por anticorpos e por receptores de células T. Só um momentinho aqui, pessoal, rapidinho. Então, continuando. Então, quais são os fatores que podem influenciar a imunogenicidade? Ou seja, quais são os fatores que podem influenciar a capacidade de uma substância de gerar uma resposta imunológica? Existem várias condições que podem melhorar ou piorar. Então, uma delas é a natureza do antígeno, do imunógeno. Se o imunógeno tiver uma natureza não própria, ele tem uma baixa imunogenicidade, ou seja, uma baixa capacidade de gerar uma resposta imune. Outro é o tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho da molécula, maior a capacidade de gerar uma resposta imune. Outro é a composição química. Dependendo do tipo de molécula, de reagentes, de substâncias presentes ali, de funções orgânicas encontradas, maior a capacidade de gerar uma resposta imune. Depende também da complexidade, né? Quanto mais complexa a molécula, mais imunogênica ela será. E também depende da capacidade dela ser processada e apresentada pelas células apresentadoras de antígeno, né? Células dendríticas, macrófagos. Então, quanto maior a capacidade de ser processada e apresentada, maior a sua imunogenicidade. Então, a gente viu ali fatores que influenciam a imunogenicidade do imunógeno, da substância, mas também tem fatores do próprio organismo. Depende do sistema biológico, depende da pessoa também. Depende dos fatores genéticos que esse paciente possui. Existem algumas condições genéticas que fazem com que o paciente tenha maior capacidade de gerar resposta imune. Depende também da quantidade de substâncias, né, da dose dessa substância. Tá? Quanto maior a dose, maior a, a capacidade de gerar uma resposta imune.
Existe também a via de administração, dependendo do tipo de via de administração, a imunogenicidade pode ser maior ou menor. Esse ponto é extremamente importante. Você já deve ter se perguntado, professor, por que que uma vacina, a maioria das vacinas são injetáveis, né? Nós temos aí a vacina da polio, que é a gotinha. Poxa, se toda vacina fosse de gotinha, ninguém ia ter medo de agulha. Ia ser até mais fácil. Mas por que que todas as vacinas não são de gotinha? Existem algumas vacinas que são inaláveis, né? Nós já vimos aí algumas pesquisas para desenvolver vacinas inaláveis, né? Você, igual aquela bombinha de antiasma. Por que que as outras vacinas não são assim? Vocês já se perguntaram por quê? A resposta vai depender do vírus que você está estudando. Nem todos os vírus têm a capacidade de gerar uma imunogenicidade alta numa via de administração como a via respiratória ou uma via digestiva ou digestória. A maioria tem uma imunogenicidade alta quando é injetada direto na corrente sanguínea, intramuscular, por exemplo, para cair lentamente na corrente sanguínea. Certo? Então, por isso que deve ser sempre analisada essa questão. Não é todo tipo de... Alguém quer fazer alguma pergunta? Isso porque o sistema de primeira passagem interferiria nessa eficácia, né? Na questão digestória, sim. Digestória. Isso. Porque ele vai ser absorvido, ele vai passar primeiro pelo fígado, via porta hepática, ele vai sofrer ali o metabolismo de primeira passagem, e isso pode destruir o antígeno e não gerar uma resposta imunológica. Perfeito. Mas a via inalatória, ela cai na corrente sanguínea. As vias pulmonares, tem pesquisas que mostram que ela tem uma alta capacidade de absorção, né? E elas caem muito rápido na corrente sanguínea. Existem várias vias de administração e a via inalatória ela é muito rápida, quase tão rápida quanto a injetável, porque os pulmões são extremamente irrigáveis e muitas substâncias passam rapidamente para a corrente sanguínea, certo? Mas o que acontece? Existem ali células de defesa no sistema imune, no trato respiratório, que pode impossibilitar ou dificultar a passagem dessa substância ou até a resposta imune gerada pelas células de defesa lá do trato respiratório. Desculpa aí, pessoal. Porque eu conectei outro dispositivo aqui para eu poder fazer uma coisinha bem rápida, tá? Para vocês entenderem. Vou já falar. Então, depende da via de administração. Existem algumas vacinas, algumas substâncias que são injetáveis intradérmico, né? Abaixo da pele. Algumas que são adesivos. Por que as vacinas não podem ser assim? Que depende da capacidade imunogênica dessas vias de administração. Existem partículas virais que não geram uma imunogenicidade tão alta quando injetadas, usadas outras vias de administração. Então, a via de administração mais forte para gerar imunogenicidade é a intramuscular, né? Ou intradérmica, tá bom? Então, só vou mostrar para vocês aqui rapidinho, e se vocês conseguem ver aí. Eu conectei outro dispositivo aqui, e eu vou compartilhar aqui a tela dele. Vejam para mim se vocês vão conseguir visualizar. Pronto, acho que vocês estão conseguindo ver a tela do outro dispositivo aí. Eu vou mostrar para vocês aqui um aplicativo de celular
para a gente entender a complexidade da estrutura da molécula. Esse aplicativo ele está conectado a uma base de dados chamada de PDB, Protein Data Bank. A Protein Data Bank, ela armazena estruturas tridimensionais de todas as proteínas que estão sendo estudadas no mundo. E aí, essa proteína que está aparecendo para vocês aí, nada mais é do que a hemoglobina, a proteína vermelha do sangue que transporta oxigênio. Vou tirar aqui, fica mais fácil. Então aí, essa proteína, ela é extremamente complexa. Ela tem 4 cadeias proteicas, e aí está representado uma de cada cor. Tem 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E aí eu vou apagar 3 domínios aqui da hemoglobina para vocês terem uma noção de uma coisa. Dentro de cada cadeia globínica da hemoglobina, nós temos essa estrutura aqui, ó, que é chamada de anel M. Bem no meio do anel M, nós temos esse átomo, está representado de azul pastel. Esse aí é o átomo de ferro, dentro do anel M, que está dentro de cada cadeia globínica. E essas 2 bolinhas vermelhas aí, próxima do ferro, é o átomo de oxigênio, a molécula de oxigênio. Então, a hemoglobina, ela transporta oxigênio porque o oxigênio tem afinidade com o ferro da hemoglobina, que está dentro do anel M. Ó. Só mostrar para vocês, ó. Aqui é o átomo de oxigênio. Esse azulzinho aqui é o ferro. E toda essa estrutura aqui é o anel M, tá? Só que o anel M, ele está dentro de uma estrutura proteica, que está aí representada de amarelo. Ele está bem aqui no meio, ó. Só que a hemoglobina tem 4 estruturas proteicas dessa, com 4 anéis M. Cada estrutura tem um anel M, tá? Dá para ver aqui, ó. Tem um anel M aqui. Tem uma... Peraí. Tem um anel M aqui. Tem outro anel M aqui. Outro aqui. E mais um aqui atrás. Então, cada uma dessas estruturas de cor diferente, elas têm anel M, tá? Então, percebam a complexidade dessa proteína. Vou mostrar outra proteína aqui para vocês. Vamos falar, bora procurar aqui a ovoalbumina. Aqui é a albumina. Olha a estrutura da albumina. Ela tem várias cadeias proteicas juntas, ó. Cada cor representa uma cadeia proteica. Aqui embaixo, ó, por exemplo, tem a parte azul aqui, ó. Tá vendo? Tô grifando. Essa parte azul representa essa cadeia proteica azul aqui, ó. Cada uma dessas letras representa um aminoácido, tá bom? Então, a serina, esse E significa outro aminoácido que eu não lembro agora. Eu sei que a G é glicina, o H é histidina, o K eu não lembro também. Então, cada um dessas letras do alfabeto, elas representam um aminoácido. Então, essa estrutura azul, ela tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 aminoácidos só nessa estrutura azul bem aqui, ó. 26 aminoácidos. Então, percebam toda a complexidade dessa proteína. Então, essa proteína aí, ela tem uma capacidade imunogênica muito grande. Então, um exemplo aqui, essa parte roxa, ela tem, ó, tá bem aqui a sequência de roxo.
PERNECFLTH. Então, ela tem aí 11 aminoácidos nessa estrutura roxa, tá bom? Tranquilo? Então, só para vocês terem uma... Mas, professor, Diga. eu pensei que a maior dificuldade deles era exatamente em estabilizar ou sintetizar o produto para ser aplicado. Eu não imagino que fosse o organismo que fosse a dificuldade, sim, ele estabilizar esse produto, a vacina especificamente, para que fosse, por exemplo, inalar, né? Para ser de forma inalatória, ele tem que estabilizar essa estrutura todinha para usar, né? Eu achei que essa fosse a grande dificuldade. Não, mas também é. Também é. É você criar um produto que seja estável e um produto que tenha a capacidade de ativar o sistema imune também. Então, tem todas essas questões aí envolvidas para você produzir uma vacina. Por isso que não é tão fácil, por isso que não, a vacina não vem tão rápido assim como a gente pensa, tá? Ela precisa de um determinado tempo para você chegar a vários testes e estabelecer qual a melhor forma de desenvolver, qual a melhor via de administração, né? Quais os melhores conservantes, quais os melhores o pH adequado, a temperatura de armazenamento, primeiro, e também até qual isso é a mais difícil, encontrar uma proteína do vírus que seja imunogênica. Porque a gente viu aí que o vírus do Covid, ele tem inúmeras proteínas, inúmeras. Mas qual a proteína que a gente pode pegar do vírus, produzir uma vacina e essa proteína gerar uma imunogenicidade para que o nosso corpo reconheça o vírus depois? Porque você pode pegar uma proteína do vírus, isolar, fazer a vacina, mas essa vacina não gerar imunidade. Então, esse é apenas um das dificuldades de se produzir uma vacina. Fala, Josi. Professor, sobre tirar o vírus para botar na vacina. Sim. O Coronavac, eu ouvi dizer que ele vírus é um atenuado. pedacinho do vírus dentro da vacina para injetar no nosso corpo para achar o organismo de defesa. É isso mesmo? Isso. Porque, assim, as vacinas, elas podem ser feitas de vírus atenuado, né, partículas virais e também partículas de RNA, de DNA, para induzir a imunogenicidade. Existem algumas vacinas que nós tomamos que são de vírus atenuado. Professor, o que é um vírus atenuado? É um vírus que foi tratado quimicamente para que impeça dele infectar uma célula. É como se você pegasse o vírus e cortasse as mãos e os pés dele para ele impedir que ele faça mal para alguém. Então, ele está vivo, ele está ali. Ele pode ser reconhecido pelo sistema imune, mas ele não vai penetrar as células e gerar uma doença. É basicamente isso. Ou então você pode triturar o vírus e pegar aqueles fragmentos virais todos e injetar no paciente. E aqui aquelas proteínas todas vão ativar o sistema imune. Então, nesse caso, o vírus não está mais funcional, vamos dizer assim. E ele foi destruído, tá? Ou você pode pegar o material genético desse vírus e também produzir uma vacina, para que o material genético seja o imunógeno da vacina. Deu para entender? As vacinas mais tradicionais, elas são feitas ou de vírus atenuado ou de partículas virais. A maioria da que a gente toma aí. Então, a Coronavac é a vacina mais clássica, mas existem outras que estão sendo desenvolvidas de RNA viral, tal, enfim. Por isso, e aí, como o RNA é uma partícula mais instável, essas vacinas têm que ser guardadas no freezer, a menos 20. Por isso que, inicialmente, o governo federal não aceitou essas vacinas, porque o nosso país é um dos países que mais vacina no mundo. Então, em termos de vacinação, o Brasil está muito preparado, porque todo ano tem campanha de vacinação. Isso é muito forte no SUS. Prevenir é melhor do que remediar. Só que nosso sistema de vacinação está toda preparada para vacinas que são mais de uma estabilidade maior.
Então, são acomodadas com bolsas de gelo, não precisa de freezers muito forte. São guardadas em geladeira a 10 graus. Então, se a gente fosse comprar uma vacina que precisasse ser armazenada a menos 20, a gente teria que trocar todas as geladeiras de todos os postos de saúde do Brasil inteiro por freezer. Essa era a dificuldade. Deu para entender? Essas vacinas de RNA, elas precisam ser armazenadas a menos 20 graus Celsius, no freezer, e não na geladeira. Então, a maioria das nossas vacinas para influenza, sarampo, catapora, coqueluche, a BCG, todas são guardadas em geladeira, de 4 a 10 graus Celsius, né? De 0 a 4 graus Celsius. Temperatura de geladeira. E tem geladeira em todos os postos. Então, você pode pegar, né, colocar num isopor uma bolsinha de gelo e levar para as aldeias indígenas. Não dá para você levar um freezer a menos 20, né, transportar lá para o meio da Amazônia, né? Fica mais complicado usar gelo seco e tudo mais. Então, isso mais era questão de logística, encontrar uma vacina que fosse eficaz e que fosse mais facilmente adaptada ao território nacional, ao nosso sistema de vacinação. Deu para entender? Sim, sim. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Deixa eu compartilhar novamente aqui a tela. Deu para entender, através do aplicativo aí, a complexidade das proteínas e tudo mais? Eu acho esse aplicativo sensacional. É aquilo que eu sempre te falo, né? Esse cara que inventou isso aí, ele não tinha o que fazer da vida, né? Mas fica muito mais nítido, né? Você compreende melhor essas coisas mais complexas. Que ótimo, que bom. Eu sempre tento deixar a coisa mais palpável, né? Porque às vezes a gente fala tanto teoria, e quando você mostra uma coisa mais prática, fica mais fácil de entender. Quando você traz um pouquinho mais para a nossa realidade, ou mostra uma coisa mais visual, fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. Essa figura, ela resume muita coisa, né? Mostra aí o lado positivo e o negativo do sistema imune. Então, de um lado, o sistema imune, ele é benéfico, né? Porque ele vai tolerar as moléculas do próprio organismo, né? Que a gente chama de antígeno self é próprio, e vai não tolerar os antígenos não self, né? Que são os não próprios, os estranhos. Esses antígenos não self, eles vão estimular o sistema imune e gerar imunogenicidade. Só que nem tudo são flores. Às vezes o sistema imune ele pode tolerar um antígeno que não é self e gerar uma dificuldade de imunogenicidade, ou ele pode reagir contra um antígeno self e gerar uma doença autoimune. Então, as moléculas não próprias, os antígenos não self, eles devem ser reconhecidos pelo sistema imune como estranhas e gerar uma resposta imunológica. Então, isso que é a imunogenicidade, né? Ela é intimamente ligada à singularidade. Quanto mais estranha for essa molécula, maior a capacidade de imunogenicidade. Então, quando você injeta, vamos fazer 2 exemplos bem práticos aí. Você injeta uma proteína humana em outro humano. Então, essa proteína ela é muito parecida com a porque são de mesmas espécies. Então, está muito próximo ali. Então, essas moléculas, elas são menos imunogênicas. Agora, quando você, por exemplo, pega uma proteína de um camundongo e injeta num ser humano, aí são espécies muito diferentes. Por mais que seja por mais que seja uma hemoglobina, por exemplo, mas a hemoglobina do ser humano é diferente da hemoglobina do camundongo. E isso gera uma imunogenicidade, porque aquela hemoglobina é muito estranha comparada com a hemoglobina do ser humano. Isso gera uma imunogenicidade maior. E também existem as famosas reações cruzadas, que é causada pelo mimetismo molecular.
vamos lá para o que seria esse mimetismo molecular. Tá? O que seria mimetizar? Mimetizar é imitar. Então, nós falamos aí que existem várias proteínas que têm epítopos diferentes. Uma proteína pode ter 10, 15, 20, 30 epítopos. Os epítopos são regiões que são reconhecidas pelo sistema imune. O anticorpo não vai reconhecer a molécula toda, porque às vezes a molécula é gigante. Ela vai reconhecer um pedaço dessa molécula, que são os epítopos. Só que existem alguns epítopos de moléculas estranhas que elas são parecidas com epítopos do nosso corpo. E aí o que acontece? Você entra em contato, por exemplo, com uma bactéria. Vamos colocar aí o exemplo da endocardite bacteriana, que é o mais prático. Existem algumas bactérias que colonizam ali a nossa garganta. Não lembro agora a espécie. E ela gera uma reação imunológica. Só que existem algumas proteínas, alguns antígenos dessas bactérias que são muito parecidas. Na verdade, um pedacinho é idêntico a proteínas encontradas nas células internas do coração, do nosso coração. Então, às vezes, uma infecção de garganta causada por essas bactérias ativa o sistema imunológico e um desses anticorpos que deveriam reconhecer a bactéria também reconhecem ao mesmo tempo a bactéria e reconhecem também as células do nosso coração, gerando um ataque às células internas do coração, e isso gera uma endocardite bacteriana. Uma inflamação do coração por conta desse mimetismo. Por quê? Existem algumas proteínas que têm uma sequência muito parecida com proteínas do nosso corpo. Por exemplo, aqui nós temos aqui o citomegalovírus humano. Tem uma proteína que tem 79 aminoácidos no citomegalovírus, que tem essa sequência aqui, ó, PDP, LGRP, DED. Então, cada letra dessa é um aminoácido. Tá vendo essa parte azul dessa proteína do vírus? Ela é idêntica a essa sequência azul de uma proteína encontrada nas nossas moléculas, nas nossas células, né? Nos antígenos leucocitários humanos. O poliovírus VP2 tem uma proteína de 70 aminoácidos que tem essa sequência aqui, ó, em cima. Essa parte de azul é idêntica a essa sequência de uma proteína que é encontrada no receptor de acetilcolina. Então, se a gente for contaminado pelo poliovírus VP2, o nosso sistema imune, ao produzir anticorpos contra esse epítopo viral aqui, ele pode, ao mesmo tempo, atacar o epítopo viral, mas também destruir células que têm receptores para acetilcolina. Deu para entender? Essa reação cruzada. Então, como algumas partes de proteínas são muito parecidas, quando o sistema imune produz um anticorpo para destruir o antígeno estranho, ele acaba atacando também o antígeno do próprio corpo, por reação cruzada. Deu para entender? Ficou claro? Sim ou não? Sim, na realidade, elas só são essa sequência de aminoácidos, tem alguma parte que são muito similares, né? Similar não, são iguais, né? A sequência toda não é, mas uma parte específica é. E isso pode, então, fazer que o sistema fique doido nessa questão. Exato. Vamos dar um exemplo bem prático, né? Ocorreu um assalto aqui, próximo aqui de onde vocês estão. E aí foi passado as características do meliante. Olha, o indivíduo está de calça azul, né, e camiseta branca. É uma característica. Vamos supor que essa calça azul e camiseta branca é o epítopo desse indivíduo, que o sistema imunológico, no caso a polícia, vai tentar reconhecer. Só que esse epítopo é bem comum, não é verdade? Para tu encontrar uma pessoa na rua com calça azul e camisa branca é muito, muito fácil. Então a polícia ela começa a abordar todas as pessoas que têm calça azul e camisa branca na rua, que podem, inclusive, não ser criminosos. Deu para entender agora?
Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Isso que é reação cruzada. Então, aqui nós temos várias tabelas, vários exemplos aqui dessa tabela de partículas virais que têm mimetismo, que são semelhantes, que são idênticas a regiões de proteínas do nosso corpo. Isso mostra aí a importância dessas mimetismo molecular para reações cruzadas e gerar uma autoimunidade, produção de anticorpos contra proteínas do nosso próprio corpo. E aí, depois que essa infecção passa, os anticorpos eles permanecem e continuam atacando as células do próprio corpo. Isso pode gerar, né, um gatilho para o início de uma doença autoimune. Aqui nós temos outras proteínas que são grandes e mostra aqui que o tamanho da molécula pode ser importante para a produção de resposta imune. Nós temos várias proteínas aqui que conseguem ativar o sistema imunológico. Por exemplo, a gama-globulina bovina tem 150 mil Daltons de tamanho, de peso molecular. Tem outra molécula aqui que é a albumina sérica bovina. Tá tudo em inglês aí, mas dá para entender, estou traduzindo. Que ela tem 69 mil Daltons. Tem a flagelina, que é encontrada em bactérias, que tem 40 mil Daltons. Né? Tem a ovalbumina, que nós falamos aqui, ó. A ovalbumina, que tem 44 mil Daltons. Agora, se eu só procurar bem aqui, rapidinho. Temos aqui a mioglobina de esperma de baleia, toxina tetânica, que tem 150 mil Daltons. São várias moléculas que são gigantes, que podem, quanto maior a molécula, mais epítopos e mais imunogênica possível. Aqui nós temos a estrutura tridimensional de uma proteína, né? Essas proteínas, elas apresentam também aceitar aqui a colega. Tem funções orgânicas diferentes, quanto mais funções orgânicas, maior o poder de imunogenicidade. Também tem açúcares complexos, polissacarídeos de superfície, que também podem ser imunogênicos, e também os ácidos nucleicos. Nós falamos aí das vacinas de ácidos nucleicos, de DNA, de RNA, que podem ativar o sistema imune contra vírus e bactérias. Tá? Aí, novamente, mostrando algumas estruturas proteicas, né, terciárias e quaternárias. As estruturas terciárias você já deve ter estudado, que elas podem ser alfa-hélice, tá vendo essa estrutura aqui em formato de espiral? É a estrutura que a gente chama de alfa-hélice da proteína. Então, tem proteínas que têm regiões alfa-hélice e tem proteínas que têm regiões mais lineares, que a gente chama de beta-folha, onde estão representadas aqui essas setas, tá? Então, essa é uma estrutura terciária de uma proteína, que tem regiões alfa-hélice e beta-folha, ou beta-pregueada, alguns chamam também pregueada. Estruturas quaternárias é quando dois segmentos proteicos se juntam para gerar uma proteína só. Um exemplo de proteína quaternária é a hemoglobina, como nós falamos aí no aplicativo. Ela tem 4 grupamentos proteicos, 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta, e essas 4 cadeias proteicas juntas formam uma molécula de hemoglobina, uma proteína. Certo? Tranquilo? Então, o que é que acontece? Nós temos duas formas de apresentação de antígenos. Os antígenos externos, né? Os antígenos fora da célula, eles são fagocitados pelas células de defesa, né? Gerado ali o fagossomo. O fagossomo, por sua vez,
ele se junta com o lisossomo, que é uma organela digestiva. As enzimas lisossomais digerem aquelas proteínas da partícula fagocitada, e dentro do fagolisossomo existem as proteínas apresentadoras de antígeno, os MHCs de classe 2. O que é que vai acontecer? Quando essas proteínas forem quebradas, aquele micro-organismo que foi fagocitado, pedaços dessas proteínas, desses antígenos, serão ligados ao MHC de classe 2, que vão, então, para a superfície, apresentar esse antígeno de micro-organismo fagocitado. Certo? Professor, e as proteínas internas da célula, produzidas pela própria célula? Elas são também apresentadas. Nós temos aí o MHC de classe 2, que apresenta antígenos externos, e tem o MHC de classe 1, que apresenta os antígenos internos. Professor, todo MHC de classe 1 que apresentam antígenos internos são antígenos próprios? Nem todos. Tá? Um exemplo que nós temos aí é a infecção viral. O vírus, quando ele infecta uma célula, ele vai injetar o seu material genético e vai misturar esse material genético, vamos dizer assim, ao material genético da célula hospedeira. A partir daí, a célula hospedeira começa a produzir componentes virais, proteínas virais e outras estruturas virais. As proteínas produzidas pela própria célula, sejam elas próprias ou não, elas vão passar, elas vão ser produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Elas vão, então, ser direcionadas para o complexo de Golgi, e as vesículas de Golgi que se desprendem, elas se ligam ao MHC de classe 1 e vão ser expressas na superfície. Então, se essa proteína for uma proteína própria, o linfócito TCD8 reconhece como uma célula normal. Mas, se essa proteína for uma proteína estranha, como, por exemplo, uma proteína viral, essa proteína vai ser reconhecida como estranha e o linfócito TCD8 reconhece o MHC de classe 1 e destrói essa célula. Porque ele reconhece que essa célula é própria, mas ela está modificada. Isso é válido tanto para células infectadas por vírus quanto para células tumorais. Uma célula tumoral, ela começa a produzir também proteínas aberrantes, apesar de ser uma célula do próprio corpo. Essas proteínas aberrantes, elas vão se ligar ao MHC de classe 1, vão ser expressas na superfície, e a partir daí, elas vão ser reconhecidas pelo linfócito TCD8, que reconhece como célula tumoral e destrói essa célula. Tudo bem, pessoal? Tá dando para entender? Então, MHC de classe 1, ele expressa proteínas internas, próprias ou não, e o MHC de classe 2 expressa antígenos fagocitados, externos, tá bom? Vamos dar o nosso intervalo aí de 15 minutinhos, a gente tomar um cafezinho rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Alguém tem alguma dúvida antes da gente passar para o intervalo? Tudo claro. Certinho? Ótimo. Então, pessoal, vamos dar o nosso intervalo de 15 minutinhos, nós voltamos já já, às 9h20. Até daqui a pouco.
Então, pessoal, vamos retornar aos nossos estudos. Nós estávamos falando ali sobre os mecanismos de apresentação dos antígenos, MHC de classe 1, MHC de classe 2. O MHC de classe 1, ele apresenta antígenos internos, via interna, via proteossoma. E os MHC de classe 2, mecanismos de apresentação de antígenos fagocitados, antígenos externos. Então, aqui, uma célula infectada por vírus, ela vai apresentar os antígenos virais via MHC de classe 1, que gera, então, o reconhecimento das células TCD8. Então, vamos falar um pouquinho sobre o reconhecimento de antígenos por células T e B. Então, primeiramente, as células B, elas reconhecem antígenos e anticorpos, de forma binária, antígeno com anticorpo. Já as células T, elas têm um complexo maior de receptor de células T, o antígeno e o MHC. As células B reconhecem antígenos solúveis, presentes no exterior da célula, e as células T não reconhecem, elas só reconhecem antígenos que estão expressos na superfície da célula. O MHC não é necessário para o reconhecimento das células B, uma vez que elas têm anticorpos de superfície, e pode reconhecer os antígenos livres no plasma. Já as células T, elas precisam do MHC para serem apresentadas. A natureza química que as células B reconhecem de antígenos são proteínas, antígenos de natureza proteica, açúcares e algumas gorduras. As células T, elas reconhecem proteínas, a maioria, e alguns lipídios e alguns glicolipídios. A célula B, ela reconhece os epítopos externos da molécula, as partes externas, que estão misturadas com a água. E as células T reconhecem apenas fragmentos de antígenos que foram processados. Então, aqui nós vamos entender como que essas proteínas são processadas no interior da célula. Então, vamos representar aqui uma proteína como esse frango, Quando essa proteína ela é fagocitada pela célula, ela vai passar pelo processo de proteossoma, que é uma vesícula celular que degrada as proteínas em peptídeos, em pedaços menores, sequências menores de aminoácidos. Esses peptídeos, então, eles vão se ligar ao MHC de classe 1, no retículo endoplasmático rugoso, e depois vão ser expressos na superfície para o reconhecimento, então, das células TCD8. Então, nós temos vários receptores de superfície nas nossas células de defesa, como anticorpos, o MHC de classe 1 e de classe 2, receptores de células T, e os antígenos heterodímeros. Vai depender, lógico, da constituição genética do indivíduo. Isso pode variar um pouco. Como, então, que nós vamos administrar um antígeno para possível imunização? Para a gente produzir um imunógeno, uma vacina, por exemplo, a gente precisa determinar a dose que é efetiva, a dose mínima efetiva. Por exemplo, nós vimos aí alguns experimentos aqui no Brasil de diminuir um pouco a administração da vacina para gerar mais doses por ampola, ou seja, ao invés de administrar, que geralmente o que se administra é meio ml, 500 microlitros. Se administrasse, por exemplo, 0,4, 0,3, diminui um pouquinho a dose para gerar mais doses por ampola,
se aquela dose administrada era o suficiente para ativar o sistema imune do paciente. Porque o que pode acontecer? Você injetar no paciente uma dose, sei lá, ao invés de 0,5, injetar 0,4, mas esse 0,4, 400 microlitros, não é suficiente para ativar o sistema imune. Então, é muito importante a gente estabelecer a dose mínima para ativar o sistema imunológico. Professor, e por que não a dose máxima? Porque ninguém é doido de gastar tanta vacina assim. Se administrar uma ampola inteira no indivíduo, para quê? É necessário só a dose mínima, para que você, com o mínimo de imunizante, você consiga ativar o sistema imunológico do paciente. Outra coisa que é importante é a frequência, né? Existem algumas vacinas que precisam de reforço, porque a gente já viu nas aulas anteriores que a reexposição, ela potencializa a imunização. Então, você reforçar a dose da vacina, isso potencializa o efeito, potencializa a ação imunizante. Então, a primeira dose, ela gera uma apresentação antigênica, gera uma produção de anticorpos, e após esse estabelecimento dessa memória imunológica, você faz o reforço. Você apresenta os antígenos novamente para o corpo, para que ele já previamente preparado, ele vai gerar uma resposta imunológica mais forte, e ele, com essa reexposição, ele fica mais apto ainda, mais imunogênico contra esses antígenos. Outra coisa que influencia também são as vias de entrada desse antígeno. Nós falamos aí no início da aula. Quando eu disse, por que não as vacinas, por que as vacinas não são orais, né, gotinha, por que não são inaláveis? Porque a maioria são injetáveis. A via subcutânea, quando você injeta logo abaixo da pele, ela vai estimular o linfonodo próximo. Ela vai ser drenada, esses antígenos são drenados e são encaminhados para o linfonodo mais próximo, né, que tem ali células de defesa. É um órgão linfóide que apresenta os antígenos para as células de defesa e gera uma memória imunológica. Já a introdução intradérmica, existe a intramuscular, que é uma das mais utilizadas, a intravenosa. Quando você injeta na veia, você vai estimular os antígenos, vão estimular o baço, que é o órgão linfóide, que protege ali, que guarda os antígenos da circulação. A administração ela pode ser oral em alguns casos ou intranasal. Isso vai depender do tipo de antígeno que você está administrando, que é necessário estudar se ele é capaz de ativar o sistema imunológico por essas vias. Não são todos os antígenos que fazem isso, tá? Então, o que acontece quando você imuniza um paciente? Quando você administra um imunizante, essa exposição primária, ela vai induzir a produção de anticorpos, que inicialmente é anticorpos do tipo IgM e depois começa a produzir anticorpos do tipo IgG. Os anticorpos IgM, eles são mais vorazes, eles se ligam mais fortemente, mas eles são menos seletivos. Eles podem ter uma maior facilidade de reação cruzada. E a vacina, como a gente já falou, ela tem na sua composição não só partículas antigênicas, ela tem também na sua composição substâncias que são chamadas de adjuvantes, que vem da palavra adjuvare, que significa ajudar, né? Esses adjuvantes, eles têm algumas propriedades, como melhorar a estabilidade do antígeno e também aumentar a imunogenicidade. Lembra que às vezes a gente falou que, lá no início da aula, que os aptenos, eles, quando se complexam, eles se tornam mais imunogênicos? Então, existem ali algumas proteínas que podem potencializar a ação do imunógeno. Então, esse aumento da imunogenicidade pelos adjuvantes, eles podem diminuir, eles têm a capacidade de potencializar o efeito imunogênico,
diminuindo o tempo necessário para a indução da resposta imunológica. Então, um antígeno que sozinho ele demoraria 25 dias para gerar uma quantidade adequada de anticorpos do tipo IgG e fazer com que o indivíduo fosse considerado imune, com o adjuvante, essa resposta imunológica cai para 10, 15 dias. Isso acelera o processo de imunização. Alguns adjuvantes prolongam a liberação do antígeno, então gera uma liberação mais lenta e ativa o sistema imunológico de forma mais eficiente, porque mantém ali a concentração plasmática de antígenos o suficiente para gerar uma ativação prolongada. Os adjuvantes também podem aumentar a resposta imunogênica em idosos e indivíduos imunologicamente inativos, imaturos. Então, eles melhoram a resposta dos indivíduos imunossuprimidos, tá? Então, a vacina ela tem que ser eficiente também nesses grupos. E elas induzem a proliferação não específica dos linfócitos. Elas geram uma linfocitose, aumento de linfócitos na corrente sanguínea. E também aumentam o processo inflamatório local. A gente sabe que a inflamação é importante no processo imunogênico. E também vão ativar outros sinais inflamatórios e imunogênicos, né? Que são os sinais coestimuladores. Então, nós sabemos que os antígenos, eles são reconhecidos por dois mecanismos diferentes, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Então, o nosso sistema de rastreamento, ele tem várias vertentes, né? E as duas vertentes principais é a imunidade inata, né? Que são as células fagocíticas, as proteínas do sistema complemento, proteína de defesa, as barreiras físicas e químicas, e a imunidade adaptativa, que são as células de defesa, as células imunológicas, linfócitos T e B. Então, aqui nós temos, com relação às células imunes inatas, nós temos vários receptores de superfície que reconhecem padrões moleculares associados a antígenos, né? Como receptor de glicano, os Toll-like receptors, receptor de LPS, receptor de mannose, que são substâncias encontradas em micro-organismos. Então, o antígeno, né, o micro-organismo, se ele não for reconhecido adequadamente, se não for um reconhecimento completo, né, não só com a ligação principal, mas com as ligações colaterais, nesse caso aqui, a reconhecimento coestimulador foi deficiente. Então, nesse caso aqui, a célula que não reconheceu o antígeno de forma apropriada, ela vai gerar uma célula não responsiva ou anergia. A anergia é o ato de não reagir. Agora, quando a ativação ela é completa, onde há o reconhecimento no ligante principal e nas ligações colaterais, com estimulação de citocinas, aí sim há uma efetividade na resposta, tá? Gerando células que reconhecem aquele antígeno, gerando um aumento da sobrevivência de células T, a proliferação e a diferenciação dessas células. Então, recapitulando o que a gente já falou, os anticorpos, eles se ligam a proteínas, né, que são substâncias complexas. Aqui nós temos uma proteína com estrutura terciária, e essa parte azul da proteína é o epítopo reconhecido por esse anticorpo azul, mas existem epítopos internos. Então, os anticorpos, eles reconhecem epítopos hidrossolúveis, que são anticorpos externos da molécula, e os epítopos internos, eles vão ser reconhecidos pelo linfócito T. Por quê? Essa molécula, quando for fagocitada, ela vai passar pelo processo de proteossoma, e aí esses fragmentos todos serão apresentados no MHC de classe 1. Dentre eles, essa parte vermelha aqui, que vai ser reconhecida pelo linfócito T,
como estranha. Então, epítopos externos, os anticorpos reconhecem. Epítopos internos, o linfócito TCD8. Então, os antígenos e os receptores de células B, eles reconhecem, as imunoglobulinas, perdão, e os receptores de células B, eles reconhecem antígenos livres, né, sem a participação de MHC de classe 1 ou 2. Já o linfócito TCD8, com o seu receptor TCR, só reconhece antígenos ligados ao MHC, que é o caso desse reconhecimento aqui. Então, o reconhecimento de antígenos por linfócitos T e B possui uma diferença fundamental. Tá? Linfócitos T reconhecem partículas inerentes da própria célula, internas, ou de células de proteínas fagocitadas, e os linfócitos B reconhecem partículas solúveis. Então, aqui nós temos um exemplo aqui da produção de anticorpos. Temos um antígeno que tem 4 epítopos, e esses antígenos com 4 epítopos, ele vai produzir 4 tipos de anticorpos diferentes. Tá? Então, você induz a produção de anticorpos para um determinado antígeno através da introdução dessa partícula estranha em um animal imunocompetente. Tá? E você pode, inclusive, separar as células que reconhecem esses antígenos especificamente. Então, aqui nós temos um antígeno com múltiplos epítopos, aqui representado por essa estrutura amarela, com 3 epítopos diferentes, lilás, azul e cinza. Então, esses 3 epítopos, eles vão ser reconhecidos por 3 anticorpos. Tá? O anticorpo cinza, o anticorpo azul e o anticorpo lilás. É uma resposta policlonal, porque existem mais de um anticorpo. Existem antígenos, né, que só tem um epítopo. Ele vai ser, então, reconhecido apenas por um tipo de anticorpo. Então, a resposta vai ser monoclonal, só um tipo de anticorpo. Então, antígenos com múltiplos epítopos geram uma resposta policlonal, e um epítopo imunodominante gera uma resposta monoclonal, onde apenas um antígeno com um epítopo também pode gerar uma resposta monoclonal. Com relação à valência, os epítopos eles podem possuir valências múltiplas. Nós temos aqui o primeiro exemplo de um antígeno que tem 2 epítopos, então ele é bivalente. Nós temos aqui um antígeno com 6 epítopos, então, mas só que desses 6 epítopos, só 4 conseguem ser reconhecidos por anticorpos, porque esse epítopo azul aqui e o epítopo amarelo, quando os outros anticorpos estão ligados, eles impedem a ligação de mais anticorpos. Então, a valência é a quantidade de epítopos que podem ser ligados ao mesmo tempo. Então, não necessariamente a quantidade de epítopos será igual à quantidade de valência, tá? Então, valência é a quantidade de epítopos que serão ligados a anticorpos ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos um antígeno que tem 2 epítopos e tem valência igual a 2. Um antígeno que tem 6 epítopos, mas a valência é igual a 4, porque só conseguem ligar 4 anticorpos ao mesmo tempo. Um antígeno com 10 epítopos, mais valência igual a 8. Só pode ser ligado 8 anticorpos ao mesmo tempo. Então, os antígenos, né, eles passam por uma via de processamento, eles podem ser reconhecidos pelas cadeias alfa e beta do receptor de células T. Eles têm poucos linfócitos T, reconhecem o mesmo peptídeo. Eles serão apresentados ou pelo MHC de classe 1 ou MHC de classe 2. E toda proteína pode ser um antígeno. Só que existem os superantígenos, que são antígenos que têm uma imunogenicidade muito maior, né? E ele gera uma resposta mais específica. Eles não passam por via de processamento, eles não precisam ser
fagocitados para serem apresentados, eles serão reconhecidos apenas pela cadeia beta do receptor de célula T. De 2 a 20% dos linfócitos reconhecem esse superantígeno ao mesmo tempo. Eles são apresentados apenas pela molécula de MHC2 e alguns antígenos podem ser superantígenos, não são todos. Então, é o que se busca na produção de vacinas, antígenos superantígenos, porque eles geram uma resposta mais fácil e mais forte. Então, os superantígenos, como, por exemplo, proteínas virais ou bacterianas, são antígenos que se ligam simultaneamente ao receptor de células T e ao MHC de classe 2. Então, ele ativa as duas vias, imune inata e imune celular. Ou imune celular e imune humoral. Gera ativação simultânea. Então, só para falar um pouquinho sobre o sistema ABO, que a gente já falou em outras oportunidades, ela foi descrita por Carl Lannister em 1901. Ele realizou experimentos misturando soro e hemácia de diversas pessoas e observou reações de aglutinação, né? E aí descobriu-se os antígenos A, B e antígeno D. E aí se descreveu o sistema ABO, que foi crucial para a melhoria das transfusões sanguíneas com maior taxa de sucesso, né? Através do reconhecimento dessas reações imunológicas. Tranquilo, pessoal? De boa? Deu para acompanhar direitinho? Sim ou não? Alguma dúvida? Tranquilo.